Sem brincadeira, eu tô há 3 dias pensando se eu faço ou não este vídeo aqui e como fazer, se for o caso e é o caso de fazer, né, que eu tô fazendo aqui, como falar de uma forma que não pareça agressivo, ou o cara da polícia vegana, ou o cara que quer falar alguma coisa contra a menina. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, mas não tem nenhum assunto sobre o qual eu não fale, né? Na pior das hipóteses, se alguém me perguntar alguma coisa, eu falar, não sei, vou pesquisar a respeito, sei lá, não tem nada que as pessoas não possam me perguntar, que eu fique todo cheio de dedos e tal. Então este foi um assunto que muitas pessoas me mandaram, né? A Tainá Mota, eu já vou adiantar aqui que eu tô falando o nome, vou falar sobre o canal, né? Eu poderia simplesmente falar do assunto sem falar da pessoa, mas a Tainá mesmo publicou no Instagram dela, né, um longo texto a respeito desse assunto, e começa o texto assim, precisamos conversar, né? Então assim, eu acredito que ela esteja aberta então à conversa, então por isso que eu estou citando aqui, até porque também se eu não falasse aqui, as pessoas iam colocar nos comentários aí, então vamos falar abertamente aqui, né, com respeito, com educação, mas vamos falar abertamente. Ó, é o seguinte, a Tainá Mota, né, conhecida no YouTube e no Instagram como Vegana Bacana, no YouTube ela tem 198 mil inscritos, então é um canal relativamente grande, e no Instagram ela tem 81,9 mil seguidores. É uma pessoa que eu conhecia o trabalho dela, não acompanhava muito de perto assim, e eu tô falando no passado porque ela parou de fazer esse trabalho de divulgação do veganismo porque ela não é mais vegana, né? Como você já viu no título aí. Era uma influenciadora realmente aqui do nosso mundo vegano, digamos assim, então as pessoas ficaram um pouco chocadas quando ela anunciou, agora há poucos dias, que não é mais vegana e escreveu os motivos, né? Fez um longo texto a respeito. Uma das premissas aqui que eu coloquei para mim mesmo quando eu decidi fazer este vídeo, afinal de contas vou comentar sobre este caso, é que eu deveria então colocar tudo que ela falou, né? Não apenas pegar alguns trechos assim e tal. Então assim, esse vídeo, como você já deve estar vendo aí depois de editado, eu acho que vai ficar um pouco longo, mas assim, eu não posso fazer comentários sobre o que ela falou, porque é um assunto delicado. Eu acho que eu não devo fazer comentários sem falar tudo que ela disse, né? Colocar o contexto inteiro aqui, porque nem todo mundo que está assistindo aqui vai lá para ler o que ela escreveu e tal. E eu até faço um pedido antes de dar aqui a minha opinião a respeito deste caso, que você não vá ao perfil dela para atacar, não vá ao perfil dela, né? Melhor seria até se você não fosse nem para elogiar nem para atacar. Ela já fez o que ela precisava fazer, né? Ela colocou o texto lá, é a opinião dela. Eu acho que se você já acompanhava, ok, né? Então você pode, afinal de contas, ela falou, vamos conversar, então você pode colocar sua opinião lá. Agora sim, assistir aqui e depois ir lá para, sabe, eu acho que não é legal, né? Mas como você pode perceber, eu não tenho só pontos positivos para apontar aqui. Então vamos direto aqui para a conversa dela, né? Pro que ela colocou no Instagram, e eu vou pontuando a respeito, tá? Então ela colocou uma foto com o filhinho dela numa rua dos Estados Unidos, onde ela mora hoje. Ela é carioca, mas casou com um rapaz e ambos estão morando agora nos Estados Unidos. Eles têm um filhinho, então ela colocou essa foto aí para ilustrar o que ela ia escrever. A propósito, um lindo menininho que ela tem lá com o rapaz nos Estados Unidos, tá? Então o texto é assim: precisamos conversar. Eu sei, eu sumi, desativei o Instagram sem falar nada, nenhuma explicação. Tá à mesa já sem colocar nada. Esta conversa estava planejada para acontecer em vídeo, mas seria um vídeo longo demais e isso é impossível de acontecer quando se tem um bebê que gosta muito de atenção. Então vamos de escrito mesmo. Meu sumiço veio de um descanso, um tempo que eu precisava fora da internet. Desde que o bebê nasceu, eu comecei a me incomodar com certos comportamentos de seguidores por aqui. Senti a minha vida exposta e, como mãe, essa exposição me incomodava cada vez mais. Talvez a culpa fosse minha por prometer entregar demais, por me comprometer a dividir a minha vida quando na verdade eu achava que só estava dividindo dicas úteis e jogando conversa fora. Acontece que eu já não estava mais afim de abrir o meu inbox e ler questionamentos sobre o meu maternar, mensagens me acusando de egoísta por querer ter um filho neste mundo inóspito, ou, sei lá, notícias alertando os perigos da cama compartilhada, porque eu deixei escapar em um vlog a maneira que meu filho
filho dormia, ou que meu marido não me ajudava com o meu filho, quando na realidade, na época, o único momento em que eu estava com o bebê era para amamentar, pois voltei a trabalhar quando o bebê fez 15 dias e quem ficava com ele era o pai. Essa gerou muitas risadas aqui em casa, porque viram num vlog sobre o que eu comia em um dia. Sim, eu, não meu filho, não meu marido. Bom, vou dar um pause aqui, né? Você vê que é bastante texto, tem muito ainda por vir. Então aqui ela já deixa claro aqui um dos motivos que fez com que ela desanimasse um pouco dessa questão de estar exposta na internet, né? O próprio comportamento de alguns seguidores, né? Questionando e realmente... questionar, eu tenho uma bebê em casa também, né? Então esse negócio de cama compartilhada, questionar isso, questionar aquilo, eu entendo tudo isso aqui. Obviamente que não sou mãe, né? Quem mais passa os perrengues aqui é a mãe mesmo, não tem jeito. Mas assim, eu consigo entender um pouco dessa dificuldade dela até aqui. Virão outras aqui que a gente já vai falar sobre. Mas ela coloca aqui que ela foi desanimando por conta... dos comportamentos aí, do comportamento de alguns seguidores, tá? Vamos continuar. Eu tinha noção disso e me cobrava demais, mas eu precisava de um tempo disso tudo. Esse tempo, que era para ser uma semana, virou 1 mês, 2 meses, 3, e de repente eu não podia mais ser a vegana bacana porque eu não era mais vegana. Continua nas fotos, só passar para o lado. Então veja que até aqui, né, dá a entender que ela deixou de ser uma influenciadora vegana e pior, deixou de ser vegana, né, até aqui o que ela está falando, por conta do comportamento de alguns seguidores. Não é só isso, ela vai explicar já, a gente já vai comentar, mas veja que isso influenciou, né? Até aqui eu não vi ela falando nada sobre animais, por exemplo, ou sobre os motivos que a levaram a ser vegana. Então até quero fazer um adendo aqui, porque eu não sei realmente se a Tainá se tornou vegana por conta dos animais. Eu não sei a motivação dela, né? Se foi por conta dos animais, a gente tem um problema bastante grande aqui, até aqui, eu já vou explicar o resto. Mas eu não sei a motivação dela. Então vamos considerar que foi por saúde, por exemplo, sei lá, né? Ou foi uma junção, saúde, meio ambiente, animais, não foi assim com aquela força nos animais, que eu sempre digo, né? Para mim, o motivo principal e o mais forte precisa ser dos animais. Mesmo que você não entre no veganismo por conta disso, é muito importante você assistir a documentários, né? Se fixar nessa questão animal, porque é isso que torna as pessoas mais firmes no veganismo, né? É por isso que tem os documentários, é por isso que a gente assiste, indica documentários, porque a questão animal é o que faz as pessoas ficarem de fato no veganismo. Senão se torna uma dieta, algo que vai e vem, né? Conforme a pessoa muda a vida e tal. E a gente já vai entrar nisso aqui, tá? Então, mais uma vez, eu não sei qual é a motivação dela na realidade. Continuando aqui, agora nas fotos que ela publicou, né, nesse carrossel que ela publicou lá no Instagram. Pois é, meses depois de me afastar da internet, muita coisa aconteceu. Em um momento onde eu estava vivendo dividida em 2 países, em transição de carreira e cuidando de um bebê praticamente sozinha, já que o pai dele estava ralando muito para que tudo que a gente planejou acontecesse de fato, eu percebi que ser vegana já não me cabia mais. Essa decisão aconteceu de uma forma natural, mas se eu precisasse de uma explicação lógica, diria que em meio a toda essa sobrecarga emocional do momento em que eu vivia, eu só pensei em minimizar as dificuldades que poderiam ser minimizadas. E sabemos que, embora a gente consiga facilitar cada vez mais nossa vida sendo veganos, é muito mais fácil não ser. Então, eu acho que esse ponto aqui fica bastante claro porque ela deixou de ser vegana. Tava incomodando ela, né? Tava incomodando essa fama, digamos assim, apesar de ser dentro de um nicho, né? Ela influenciava muita gente, tinha muita gente olhando para ela, escrevendo para ela e tal. Então, isso incomodou, né? E aí ela estava entre 2 países, né? Estados Unidos e Brasil, se mudando com um bebê que dá extremo trabalho, assim, né? A mãe fica em alguns períodos 24 horas com a criança. Então ela queria minimizar coisas que davam trabalho, e aí nesse ponto ela olhou para o veganismo e falou, eu acho que eu não preciso. Então ela disse aqui, né, não estou inventando, não estou criando na minha cabeça, ela disse, o veganismo não me cabia mais, né? Então por isso que eu digo que eu imagino que não tenha causa animal nessa motivação para ela ser vegana mesmo, né? O canal dela não é ainda, porque ela disse aqui que ela vai continuar
com esses conteúdos no ar, provavelmente não vai continuar fazendo, mas os que ela já fez estão no ar, e ela ensinava basicamente receitas, né? Então assim, não dá para saber se ela se tornou vegana por conta dos animais ou não, mas ela tem um monte de receita lá, e são receitas legais e tal, e é por isso que as pessoas gostavam dela. Mas aqui, quando eu parei no texto aqui, eu já comecei a achar, nossa, mas espera aí, as pessoas incomodavam, tá? Às vezes é difícil de lidar realmente, né? Uma pessoa que tem 20 e poucos anos aí, mudando de país, com um bebê e tal, é difícil realmente de lidar, então eu até entendo essa pausa que ela fez da internet, realmente entendo, porque algumas vezes eu cheguei a cogitar fazer alguma coisa parecida, mas nunca precisei realmente fazer isso. Agora daí a deixar de ser vegana, né, no dia a dia dela, comprar alguma coisa animal e começar a incluir isso. Um dos fatores que pode ter influenciado, e ela não fala sobre isso no texto, mas é o que a gente vê em outras famílias também, né? Não só o nascimento da criança, que dá muito trabalho e tal, mas o fato dela ter um marido que não é vegano. Tem muitos casais que a mulher é vegana e o marido não é, e continuam assim pro resto da vida, mas outros, ou o marido vira vegano, ou a mulher deixa de ser vegana, ou vice-versa, o marido era vegano e a esposa não era e acaba deixando de ser vegano, entendeu? Então há uma tendência das pessoas convergirem para a mesma alimentação, até para facilitar ali dentro de casa, né? Não fazer uma alimentação separada. Há casos, por exemplo, em que um membro do casal começa a comer comida vegana dentro de casa e só não é vegano fora, para facilitar, né? Fazer a mesma comida dentro de casa. Então, assim, isso é especulação minha, ela não falou nada a respeito, mas eu presumo que isso tenha influenciado. Bom, vamos continuar aqui para a gente comentar mais. Então, só queria ressaltar este finalzinho aqui que eu li até agora, que ela fala, é muito mais fácil não ser. Então ela foi realmente para facilidade total, né? E eu devo aqui abrir um parênteses que ela está nos Estados Unidos, né? Então, assim, muito mais opções veganas ainda, né? E ela sabe cozinhar, tanto que ela tem um canal lá cheio de receitas. Então, bom, vamos continuar. Como eu disse antes, precisamos lembrar que ser vegano é ser ativista. E eu continuo achando que veganos são extremamente necessários no mundo hoje em dia. Só não me cabe mais esse papel, só não me cabe mais a militância. E eu percebi isso quando me dei conta de que o veganismo já não era a causa da minha vida. Então, mais uma vez aqui, ela afirma que o veganismo era total segundo plano na vida dela. Então, ela era vegana e fazia os conteúdos e tal, mas assim, sempre... né, eu tô julgando pelo que ela falou aqui, pelo que ela publicou, né? Então sempre estava assim, tipo, à beira de não ser mais vegana, porque assim, a algum momento ela olhou e falou, não é mais a causa da minha vida. Então eu respeito, mais uma vez aqui, não tô atacando a Tainá, ela tá no direito dela, ela pode fazer essas escolhas, mas eu de fato não consigo entender como uma pessoa vegana e aí olha assim e sabe, tipo, e tudo aquilo que ela aprendeu a respeito do veganismo, né, questão animal, mesmo questão do meio ambiente, vamos supor que ela não ligue para animais, o que eu acho difícil, né? Todo mundo se importa com os animais, a maioria das pessoas pelo menos, especialmente quando é vegana, né, mesmo que não entre no veganismo por isso, mas vamos supor que ela não ligue para animais. Poxa, e a questão ambiental, como é que fica, né? O futuro para o próprio filho dela, não pensa nisso, né? Então eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, eu vou dar um exemplo aqui do que passa na minha cabeça, tá? Por exemplo, é a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, olha, eu sempre uso esse exemplo do lixo no chão, né? Então, imagina, eu comecei a jogar lixo no chão, sabe? Não levo mais lixo no meu bolso, porque eu acho é mais fácil, então estou com muito trabalho, muita coisa na minha vida, então voltei a jogar lixo no chão. Pego sacolas de lixo em casa e jogo por cima do muro, porque é mais fácil, afinal de contas, né? Estou minimizando aí o trabalho de colocar o lixo para fora, né? Enfim, são coisas que passam pela minha cabeça quando eu leio esse tipo de coisa, sabe? Apesar de eu querer muito ser empático com a pessoa, né? Especialmente quando tem uma criança envolvida, que eu entendo o trabalho que dá e tudo mais, mas eu não consigo entender. Vamos continuar aqui. Embora natural, essa mudança não foi rápida. Eu demorei muito para me dar conta de que eu não era mais vegana. Eu passei meses achando que foi só umas escorregadas, uma fase mais relaxada. Daqui a pouco eu tô back on track de novo, mas nunca aconteceu. E aí eu percebi que talvez eu não quisesse voltar. E precisei de um longo período para aceitar essa ideia. Até que finalmente fiz as pazes comigo mesma em relação a isso e aceitei que estava tudo bem mudar. Eu fui vegana por 7 anos e sei do que fiz pela causa.
mas eu sabia que não estava tudo bem para a internet não perdoa. Né? Aí se colocando aqui a Tainá já no posicionamento de que ela vai ser atacada por conta disso que ela está falando. Então eu quero mais uma vez dizer aqui que eu não estou atacando, o cara veio atacar a menina porque ela fez esse discurso corajoso é de verdade, ela poderia simplesmente ter ficado calada e estaria aí mais blindada contra críticas, mas aqui ela colocou que ela queria conversar e eu estou conversando de uma forma aqui que eu falaria isso tudo que eu estou falando aqui para Tainá. Né? Não tô xingando, não vou xingar em momento nenhum, não tô, sabe, eu só tô colocando, na verdade, eu resolvi fazer este vídeo aqui mais porque eu comecei a ler os comentários e eu vi a maior parte das pessoas simplesmente apoiando essa decisão da Tainá de não ser mais vegana, inclusive pessoas veganas. Então eu fiquei bem intrigado assim. Tinha algumas pessoas falando, poxa, seu conteúdo é legal, que pena, mas pô, força aí, né? Ok, é isso mesmo. Eu não acho que tem que criticar, você não é mais vegana, você é isso, você é aquilo. Não é isso. Mas me intrigou as pessoas veganas falando, não, tudo bem, tá tudo bem você não ser mais vegana, siga o seu caminho e é isso mesmo. Tipo assim, sem minimamente incentivá-la a voltar a ser vegana. Então eu acho assim, a minha opinião efetivamente sobre isso para Tainá, provavelmente você vai estar assistindo isso aqui em algum momento, eu respeito, entendo até certo ponto, né, a dificuldade e tal, mas torço realmente para que você volte a ser vegana e retome o trabalho no canal e tal. Espero que seja uma fase assim, embora pelo texto parece que não é só uma fase, mas assim, eu acho que é complicado os veganos. Imagina né? Eu tô aqui já há 15 anos falando com vocês e do nada eu falo assim, gente, olha, sei lá, eu me permiti, comi um pedaço de carne, um pedaço de queijo e não quero mais ser vegano e tal. Eu tenho certeza que muita gente vai me apoiar, né? Mas só apoiar, né? Eu agradeço até, legal apoiar, eu acho que esse negócio de tribunal, de cancelamento e tal, também não sou a favor. Mas assim, e aí? Não vai incentivar, né? E a questão animal, e a questão ambiental? Né? Voltando à questão do exemplo meio bobo que eu dou do lixo, mas é meio isso. Se eu falar aqui, gente, eu voltei a jogar lata no chão, jogar lixo no chão, porque eu não estou conseguindo lidar com isso e tal, o que vocês deveriam fazer? Falar, não, tá tudo bem jogar lixo no chão, siga em frente. Ou, poxa, Fábio, eu me entendo, né? De repente procura uma ajuda, faça de outra forma, tô aqui para te ajudar se for preciso, mas não joga lixo no chão não, né? Vamos continuar aí na luta pelo meio ambiente e tal. Isso é o que eu espero como um comentário legal, bacana, inclusive usando o trocadilho aqui do vegano bacana. Agora, simplesmente falar, não tem problema não, tá tudo bem, se aceita, tá tudo bem, mas e os animais? E o meio ambiente? Então, por isso que eu resolvi fazer este vídeo, porque eu acho que tem que ter um contraponto, mais uma vez, respeitando, né, tentando entender o lado da pessoa, né, só quem sabe é a pessoa que vive, mas eu acho que não tem como deixar de fazer esse contraponto, tá? Vamos continuar aqui. Eu demorei tanto para falar sobre isso por aqui, porque eu não estava a fim de lidar com a enxurrada de eventuais ataques ou perguntas que me cobrariam responder como se eu fosse obrigado a saber de tudo, quando eu ainda estava tentando entender o que estava rolando. Mas hoje eu estou mais tranquila mentalmente para ignorar os possíveis ataques. Tudo o que eu quero é fechar o que eu deixei em aberto e o mínimo que eu posso esperar é respeito pela minha decisão. Pois, apesar de ter sido um dia uma espécie de figura pública, minhas decisões continuam sendo completamente pessoais. Concordo, né? Pode fazer essa decisão, não é crime, não é nada disso. Então, respeito quanto a isso, sim. Agora, eu também, né, tenho o direito de falar que eu não concordo, que eu não entendo com esse tipo de decisão em pessoas que já eram veganas e tal. Não acho que tá tudo bem a pessoa deixar de ser vegana e eu não vou falar nada a respeito. Também tô no meu direito também. Hoje, depois da fase preciso comer todas as comidas, leia-se pizza, que eu não comi quando era vegana, péssima fase, não recomendo. Minha alimentação e estilo de vida diferem um pouco da vida que eu tinha há um ano, mas o peso a menos que o rótulo do veganismo estava trazendo para mim é inestimável. Continuo não comendo carne, mas porque para mim não faz sentido e não mais pelo ativismo. Novamente, não pelo fato do ativismo ser errado, e sim por não me caber mais.
Então aqui a gente vê que tem a questão também, ela simplesmente queria comer comidas não veganas, né? Então aqui agora ela revelou realmente aqui um dos motivos que leva muita gente a deixar de ser vegana é querer comer comida não vegana. Então ela teve uma fase aqui, como ela disse, que comia muita pizza não vegana. Cara, como eu não entendo, porque tem tanta pizza vegana boa, especialmente nos Estados Unidos, que você vai em redes e tem e tudo mais. Então, enfim, como eu disse, eu não entendo e não vou concordar com isso de forma nenhuma. Vamos continuar aqui. É pouco provável que eu volte a postar nesse Instagram, em uma forma de respeito às pessoas que me seguiam apenas por ser vegana. Já pensei em voltar a falar só de comida, compartilhar as receitas vegetarianas que faço hoje em dia, mas não sei se faz sentido, não sei se é justo. Sei que alguns de vocês me seguem no Instagram pessoal, e contando que isso não seja um convite a ataques pessoais e porta aberta para opiniões sobre a minha vida que eu nunca pedi, eu não vejo problema nenhum que me sigam nessa conta. Sei que muita gente gostava de me acompanhar por outros motivos e por isso deixo aqui o meu ok. Eu não vou falar a conta pessoal dela, nada, acho que não tem nada a ver. Então as pessoas que querem seguir ela, que já seguiam, que descubram, tá acabando o texto já, tá? Então, mas você vê que aqui ela já avisa que ela não quer opiniões na conta pessoal dela, que ela não pediu. Já na conta da Vegana Bacana, ela falou, vamos conversar. Por isso estamos dando opinião aqui. No mais, é isso, pessoal. Obrigada pelos 5 anos de parceria, de sonhos realizados, de muita aprendizagem. O Vegana Bacana sempre será um projeto muito querido por mim e eu só tenho a agradecer por tanto. Todas as coisas que essa experiência me proporcionou e todas as pessoas que conheci no caminho. Um beijo e até a próxima dessa vez. Então, que eu acho que ela fechava os vídeos assim, né? Até a próxima e tal. É um texto que realmente diz que dificilmente ela vai voltar a ser vegana, né? Não sei. Ela pode mudar também de opinião depois. E eu faço votos de que realmente mude. Mas pelo que ela escreveu aqui, realmente ela está fechando algo que ela deixou em aberto, né? E tal. Então, não acho que ela vai voltar a ser vegana. Agora, assim, é que nem eu disse, né? Há uma tendência da gente simplesmente ter empatia por ela ter feito um texto tão grande e tal, né? Especialmente também por ter uma criança envolvida, né? Como eu disse, que a gente sabe que dá trabalho, não sei exatamente o trabalho que tem uma mãe, né? Porque eu não sou mãe, mas eu acompanho de perto o crescimento e o trabalho que a minha filha dá para minha esposa, né? Muito mais do que para mim. Então tento entender, tento ser empático nesse sentido, mas assim, queria comer pizza demais e aí atacou quando deixou de ser vegana, ou seja, essa questão de querer comer comidas não veganas a ponto disso sobressair sobre a vontade dela ser vegana, também foi um ponto que ela colocou aqui. Aí usou essa coisa também das pessoas incomodarem ela, porque, sei lá, porque a fama, porque estão me mandando mensagens, estão me incomodando. Cara, não sei assim, né? O que me parece é que ela simplesmente não queria mais fazer comida vegana, queria comer derivados de animais, né? Ela fala que não come carne, mas pelo andar da carruagem aqui, talvez seja até por enquanto, né? Talvez ela volte a comer carne, sei lá, porque ela realmente não parece estar mais ligada ao veganismo. Então, como eu disse, a gente tende a ter uma empatia e tal, mas eu também gostaria de deixar aqui algumas imagens do que causa essa decisão, né? Então, por isso que eu não acho que está tudo bem um vegano simplesmente fazer um texto e falar deixei de ser vegano, resolvi me aceitar e tá tudo bem, mudar e tal. Mas essa decisão causa cenas como essas que vocês estão vendo aí, por exemplo, né? No caso da Tainá, ela voltou a consumir laticínios. Mas e os animais, né? Por exemplo, e os vitelos, né? Que são os bezerros que nascem macho na indústria do leite e que são criados por alguns meses para virar carne de vitela. E a vaca que foi explorada, estuprada, que ela vai viver ali alguns anos, né, gerando, né, esse leite aí para a pecuária, para que a pessoa possa comprar no supermercado e no final ela vai ser morta também, né? E aí, será que tá tudo bem mesmo, né? Como eu disse, eu não sei se a questão dela é animal ou não, mas e o meio ambiente, né? E tudo que causa ao meio ambiente, tudo que a pecuária causa ao meio ambiente, será que tá tudo bem mesmo? Então, assim, respeito, né? Isso sem dúvida, respeito e admiro a coragem realmente da Tainá abrir esse diálogo, e eu acho que
que eu acho que é importante eu fazer esse vídeo aqui também, porque algumas pessoas podem estar pensando que, de repente, vou deixar de ser vegano. Então, eu vi pessoas comentando isso no perfil dela, assim, como se fosse uma questão de escolher entre colocar um short e uma calça, entendeu? E assim, se você tem empatia pelos animais, se você está consciente da questão do meio ambiente, não é uma escolha pessoal, entendeu? Simplesmente assim, vou colocar uma blusa, vou colocar uma calça, vou comer um brigadeiro ou vou comer um beijinho. Não é só isso, entendeu? Tem que ter algo na consciência mesmo aí. Você não pode deixar isso escapar da sua consciência, do seu caráter, tá? Então, assim, respeito, mas não entendo e não concordo e não acho que tá tudo bem. E eu já vi algumas pessoas, até não tão conhecidas também, tal, deixando de ser veganas, trocando assim como se fosse uma troca de roupa realmente. Então, eu acho que é uma consequência também da popularização do veganismo, né? Muita gente entra, é natural que um pouco saia, né? Isso aconteceria em qualquer causa, né? Se fosse só um clubinho fechado, assim, só das pessoas que estão fechadas, veganas para sempre e tal, aí a gente teria menos esses casos, mas não é isso que a gente quer. A gente não quer esse clubinho aqui, a gente quer que o veganismo se expanda mesmo. Então, acho que um efeito colateral é esse, das pessoas entrarem, testarem, ficarem algum tempo, né? Pessoas que não estão tão engajadas assim e depois saírem e tal. Então, mas eu só queria registrar aqui que não é pela questão da Tainá em si, nada pessoal, obviamente, mas pela questão por essa situação, né? Eu não vejo como ok essa situação da pessoa, decidi me aceitar, decidi aceitar minhas vontades e decidi deixar de ser vegano e tal. Tem que respeitar, obviamente, mas concordar não necessariamente. Tá? Então é isso, o vídeo é esse. Mais uma vez peço que não haja ataques, porque não é sobre a Tainá, e sim sobre a situação de uma pessoa ser vegana e ficar desmotivada a ponto de deixar de ser vegana. Então sugiro que, se você está numa fase parecida, que assista de novo aos documentários, né, Dominion, Terráqueos, Cowspiracy e outros documentários, o The Health, que tem na Netflix também. Todos esses documentários que a gente indica para as pessoas se tornarem veganas talvez sejam válidos também para a pessoa renovar o seu voto no veganismo, tá bom? Então inscreva-se no canal, em breve eu volto aqui, um grande abraço, tchau!